pessoal, tudo bom? Estamos nos preparando, né, aí para a terceira etapa e o nosso conteúdo na AC1 é capítulo 4, evolução, certo? Então, vamos estudar um pouco sobre isso. Eu já pedi que vocês lessem sobre isso, fizessem resumos, né? Pesquisa sobre as principais correntes de pensamento dentro aí dessa ideia do evolucionismo, né? Inclusive, no último trabalho, eu pedi que vocês falassem um pouco sobre o fixismo e o transformismo, porque são ideias que surgiram, não é? Então, muitos cientistas na época acreditavam que tudo era fixo, né? Isso aí ficou conhecido com a ideia de fixismo, né? Inclusive na Grécia, os filósofos acreditava-se que do jeito que um ser humano surgia, né? Não havia mudança. Depois vieram pensadores trazendo novas ideias, né? E a gente tem inclusive o Conde de Buffon, não é? Que começou a divulgar ideias acerca de transformismo, de evoluções, que os seres humanos sofrem, né, ao longo do tempo, essas variações aí, né? Isso aí ficou conhecido como transformismo, depois passou a ser conhecido como evolucionismo, tá? As principais ideias dentro do evolucionismo surgiram com Lamarck. Então, Lamarck ele difundiu ideias tais como o uso e o desuso de estruturas corporais, não é? Ele diz que tudo aquilo que se usa muito tende a crescer, aquilo que não se usa tende a atrofiar. E ele disse também, né, que essas mudanças, vamos dizer assim, nas estruturas, devido ao uso e o desuso, elas passavam por gerações, né? Isso aí ficou conhecido como herança dos caracteres adquiridos. Mais na frente veio Darwin, né? Charles Darwin é o pai do evolucionismo, não é? Ele desenvolveu ideias acerca disso, e a principal ideia veio através de seus estudos na ilha de Galápagos, né? Quando ele chegou lá e ele observou, um arquipélago, na verdade, um conjunto de ilhas, e muito próximas ele observou que alguns pássaros, como os tentilhões, por exemplo, tinham estruturas físicas muito diferentes. E ele percebeu que isso era devido a adaptações, né? Adaptações a um modo de vida. Isso aí ficou conhecido como seleção natural. E um dos pressupostos da seleção natural é justamente a capacidade que os organismos têm de se adaptar a variações ambientais, certo? E com o passar do tempo, né, com a descoberta de novos conhecimentos, estudos avançados, tecnologia, aí temos hoje o neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução, onde eles pegaram as ideias de Darwin e aprimoraram com os conhecimentos, né, de recombinação gênica, seleção natural, mutações que ocorrem no DNA, já estudamos sobre isso, né? Lá no núcleo da célula, essas mutações, né? As recombinações gênicas, tudo isso aí vai fazendo com que haja cada vez mais mudanças, cada vez mais seleções, cada vez mais processos adaptativos. O que é a seleção natural? A seleção natural é a capacidade que um organismo tem de se adaptar. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque Darwin dizia, né, com muita propriedade, que aqueles que conseguem sobreviver não são os mais fortes, porém os mais adaptados. Então, pessoal, a seleção natural é isso. É a adaptação, né, ao ambiente,
as novas condições, tá? Porque a vida é assim, a vida é dinâmica, a vida não é estática, a vida não é parada. Todo dia está tendo mudanças, tá? Mudanças ambientais. Essas mudanças podem ser causadas por agentes naturais, questões físicas, como também podem ser causadas pela ação do homem, tá? Mas o fato é que mudanças estão sempre acontecendo. Por isso que somente os mais adaptados é que resistem. E aí vocês estão vendo aí 3 exemplos, né? Temos a resistência de bactérias a antibióticos. Quando se administra antibióticos são substâncias que destroem, que matam as bactérias, as formas mais sensíveis vão sendo eliminadas e as mais resistentes, ou seja, aquelas que vão se adaptando, vão ficando. Por isso que hoje nós temos o surgimento de bactérias tão fortes e tão resistentes que são chamadas de superbactérias. Temos também a questão aí dos insetos, não é? Eles também vão ficando resistentes aos inseticidas, aos agrotóxicos, e aí as formas sensíveis vão desaparecendo e as formas resistentes vão ficando cada vez mais resistentes. E nós temos também na sequência a seleção sexual. O que vem a ser a seleção sexual? Uma definição aí que eu coloquei para vocês, definição essa dada pelo próprio Darwin, tá? Que diz que a seleção sexual é a luta entre indivíduos de um sexo, geralmente os machos é que lutam, tá? Pela busca do outro sexo. Para quê? Para que haja o acasalamento, para que haja a reprodução, tá? E a fêmea, por outro lado, ela escolhe o mais forte, né? O mais bonito, ou o que canta melhor, enfim. Cada espécie tem uma forma diferente de chamar a atenção do parceiro, né? Para que haja o acasalamento. Certinho? E aí nós vamos ter também agora a questão da especiação. A especiação é o quê? É a criação, tá? É a criação de novas espécies, tá? O que são novas espécies? São espécies aliás, vamos entender primeiro o conceito de espécie. Espécie é um grupo de seres que podem cruzar entre si, gerando descendentes férteis, né? E aí o que acontece? Ocorre uma barreira geográfica, um isolamento geográfico entre esses indivíduos, e depois de algum tempo, esses indivíduos não conseguem mais, ou não cruzam mais entre si, ou quando cruzam, não geram mais descendentes férteis. E aí nós chamamos isso de isolamento reprodutivo. Então, na especiação ocorre primeiramente o isolamento geográfico, em seguida o isolamento reprodutivo. Bom, e nessa questão aí da evolução, quando se trata de evolução, eu gosto de deixar bem firmado o seguinte: são essas mudanças pelas quais os organismos vão passando ao longo do tempo, tá? E as evidências mais fortes são semelhanças entre as estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma origem filogenética, ou seja, eles descendem, tá? Do mesmo ancestral. Essas estruturas são chamadas estruturas homólogas. São aquelas existentes em diferentes espécies, mas que se originam de uma estrutura embrionária comum entre elas. Já nas estruturas análogas, são estruturas semelhantes, agora de espécies diferentes, que possuem a mesma função, tá? Na homóloga, nós temos mesma espécie, com a mesma origem embrionária comum. E na analogia, nas estruturas análogas, nós temos
espécies diferentes, estruturas contidas em espécies diferentes, mas que desempenham a mesma função, certo? Exemplo, aí eu vou já colocar aqui os exemplos para vocês. E temos o registro de fósseis, né? O que significa um fóssil? Um fóssil, na verdade, ele é como é que eu poderia dizer? Um ser vivo que ficou preso em uma estrutura rochosa, tá? E ali eles datam de acordo com a rocha, enfim. É uma evidência bem forte, né? Que se tem a favor da evolução. Bem forte para muitos, tá? E órgãos vestigiais, que os órgãos vestigiais, há controvérsias em relação a eles, tá? Disse que são órgãos que existiram em outras espécies e que nas espécies seguintes não tem mais nenhuma função, apenas está lá como um vestígio. Porém, isso aí é muito controverso, tá? No nosso caso, da espécie humana, nós temos um órgãozinho pequenininho lá no final do nosso sistema digestório chamado apêndice. E durante muito tempo acreditou-se que o apêndice era um órgão vestigial. E hoje, cada vez mais, os estudos demonstram que não, que esse órgão é extremamente importante, ele tem uma função muito importante. Apenas nós conseguimos viver sem ele, só isso. Mas ele tem funções realmente importantíssimas. E aí nós temos, né, as estruturas análogas, né? Temos aqui a asa de um inseto com a asa de um morcego e temos também as estruturas homólogas, né? Aí temos aqui a mão de um ser humano, né? A mão ou a perna, né? Aí temos aqui de um cão, né? De um pássaro, certo? Então, de uma ave. E aqui são registros fósseis, certinho? Bom, pessoal, é isso, né? Vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigada para quem assistiu até o fim. Qualquer dúvida, eu tô deixando também para vocês uma atividade, resolvam, tá? Segunda-feira eu vou colocar o gabarito, tá? Mesmo que não tenha aula, mas eu vou disponibilizar o gabarito para vocês na plataforma. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.